Você já parou para pensar que algumas das invenções mais revolucionárias do nosso cotidiano não foram planejadas? Elas nasceram do acaso, de erros e de acidentes que, nas mãos de mentes curiosas, se transformaram em verdadeiras revoluções. Prepare-se para conhecer a incrível história por trás de 5 acidentes geniais que mudaram o mundo. 1. O micro-ondas. Nossa primeira história começa em 1945, em meio à efervescência tecnológica do pós-guerra. O engenheiro autodidata Percy Spencer, um herói de guerra e um dos maiores especialistas em tecnologia de radar do mundo, trabalhava na empresa Raytheon. Durante um teste com um novo magnetron, um tipo de válvula que produz micro-ondas, Spencer sentiu algo estranho. A barra de chocolate, que ele sempre guardava no bolso para um lanche rápido, havia se transformado em uma pasta derretida, mesmo sem nenhuma fonte de calor por perto. Muitos teriam apenas lamentado o chocolate perdido, mas a mente inquisitiva de Spencer viu um mistério a ser resolvido. Intrigado, ele pegou um saco de grãos de milho e apontou a válvula para ele. Em segundos, a pipoca começou a estourar para a surpresa de seus colegas. O próximo teste, com um ovo, foi um pouco mais explosivo, cozinhando de dentro para fora e estourando no rosto de um colega cético. Spencer havia entendido. As micro-ondas emitidas pelo aparelho estavam agitando as moléculas de água nos alimentos, aquecendo-os de forma ultra rápida. Assim, por causa de uma guloseima derretida, nascia a tecnologia que hoje equipa cozinhas em todo o mundo. No 2. A penicilina. Nossa segunda história nos leva a Londres, em 1928. O cientista Alexander Fleming era conhecido por sua genialidade, mas também por seu laboratório um tanto quanto desorganizado. Ao retornar de suas férias de verão, Fleming encontrou uma pilha de placas de cultura de estafilococos que havia esquecido de limpar. Uma delas estava contaminada por um mofo azul esverdeado. Quando estava prestes a jogar tudo na desinfecção, algo chamou sua atenção. Ao redor do fungo havia um círculo da morte, uma área onde as bactérias simplesmente não conseguiam se desenvolver. Fleming percebeu que aquele mofo, do gênero Penicillium, estava liberando uma substância que era letal para as bactérias. Ele a batizou de penicilina. Esse acidente de laboratório deu ao mundo seu primeiro antibiótico, uma arma poderosa que salvaria incontáveis milhões de vidas nos anos seguintes, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. 3. O Teflon. Em 1938, nos laboratórios da DuPont, o jovem químico Roy Plunkett buscava criar um novo tipo de gás refrigerante, mais seguro para uso em geladeiras. Ele havia armazenado o gás em cilindros congelados. Um dia, ao abrir a válvula de um deles, nada saiu. O medidor de pressão indicava que o cilindro estava vazio, mas seu peso dizia o contrário. O que havia acontecido com o gás? A curiosidade falou mais alto. Plunkett decidiu serrar o cilindro ao meio. Lá dentro, em vez de gás, encontrou um misterioso pó branco. E que pó! Era a substância mais escorregadia que ele já vira, resistente a ácidos corrosivos e ao calor extremo. A invenção foi inicialmente usada em projetos militares sigilosos, mas anos depois, um engenheiro francês teve a brilhante ideia de aplicar esse material em panelas. Nascia a frigideira antiaderente, um alívio para cozinheiros do mundo todo. 4. O velcro. Agora, uma caminhada nos Alpes em 1941. O engenheiro suíço Georges de Mestral adorava passear com seu cão. Ao final de cada passeio, a mesma irritação. Ele e seu cão estavam cobertos de carrapichos, mas em vez de apenas jogar fora as pequenas pragas, a curiosidade de engenheiro o dominou. Por que eles grudavam com tanta força?
Sob o microscópio, de Mestral descobriu o segredo. Os carrapichos possuíam milhares de ganchos minúsculos que se agarravam perfeitamente às laçadas do tecido de sua calça. A natureza havia criado um sistema de fixação perfeito. Ele passou a década seguinte obcecado em recriar esse sistema artificialmente. O resultado? Uma tira com ganchos e outra com laços. Ele uniu as palavras francesas velours, veludo, e crochê, gancho, criando o velcro, uma invenção que foi do espaço nos trajes dos astronautas da NASA aos sapatos das crianças. 5. O Post-it. Nossa última história é sobre um fracasso espetacular. Em 1968, Spencer Silver, um cientista da gigante 3M, tinha uma missão: criar um adesivo super forte para a indústria aeroespacial. A resposta veio de um lugar inesperado. Art Fry, um colega de Silver, cantava no coral de sua igreja e se frustrava constantemente com os pedaços de papel que usava para marcar as páginas de seu livro de hinos, pois eles sempre caíam. Foi então que ele se lembrou da cola fraca de Spencer Silver. Ele aplicou um pouco da cola em seus marcadores e, voilá, o marcador de páginas perfeito. Nascia assim o Post-it, transformando um adesivo inútil em um dos produtos de escritório mais onipresentes e amados da história. Do chocolate derretido ao mofo em uma placa de Petri, de um gás que sumiu a carrapichos irritantes e uma cola que não colava. Essas histórias nos mostram que a inovação nem sempre segue um plano. Às vezes, as maiores descobertas estão escondidas em um erro, esperando por uma mente curiosa para enxergá-las.